Olá, oitavo ano, tudo bem? Estamos iniciando mais uma videoaula, espero que todos se encontrem bem. Então vamos lá para mais um assunto? Olá, vamos para mais uma aula de ciências com a professora Ariana e hoje nós vamos falar sobre reprodução humana. Vamos dar continuidade aonde nós paramos no capítulo 2, página 26 a 34. Os principais tópicos que você vai ver é fecundação, gestação e parto, determinação do sexo, alterações cromossômicas numéricas. Primeiro eu quero que você entenda o que é a concepção. Concepção é o ato de gerar um descendente. No nosso caso, que fazemos reprodução sexuada, é quando o espermatozoide fecunda o ovócito secundário e se gera o zigoto, que é a primeira célula do corpo. Esse zigoto vai se desenvolver formando o embrião, que vai se movimentar da trompa de Falópio até o útero, onde ele se implanta e começa o seu desenvolvimento. No nosso caso, a nossa gestação dura 40 semanas, que é o mesmo que 9 meses. Então, em cada mês, vai ser caracterizado por uma mudança desse embrião ao feto. Por exemplo, no primeiro mês, é a fecundação, formação do zigoto e do embrião. O embrião vai se fixar no endométrio, que é a parede do útero, e ele vai começar a se desenvolver. O segundo mês vai ser caracterizado pelo batimento acelerado do coração, que vai bater em torno de 150 vezes por minuto. Aqui também começa a formação do sistema circulatório, do sistema endócrino, do sistema nervoso. No terceiro mês, a gente vai ter o surgimento da coluna, diferenciação dos braços e das pernas. O embrião vai ter em torno de 16 centímetros. No quarto mês, o feto começa a ter percepção de luz, começa a sugar, começa também a diferenciar também os gostos do amargo e do doce. Quando a gente entra no quinto mês de gestação, o feto ele começa a ter a diferenciação das glândulas sexuais, tipo o falópio, o desenvolvimento do pênis. É nesse momento que você consegue, através do exame de ultrassom, determinar se seu filho vai ser macho ou se seu filho vai ser fêmea. No sexto mês, nós vamos ter a percepção da voz, a criança começa a escutar a voz da mãe e também a ter a percepção de luz. Tipo, se está num ambiente claro ou se num ambiente escuro. Ela consegue ver a diferenciação da luz. No sétimo mês de gestação, a criança já consegue receber estímulos sonoros, como música. Quando a mãe fala com ela consegue reagir a esses estímulos. O nono mês é caracterizado pelo amadurecimento de todos os sistemas, principalmente o respiratório, porque até então a criança estava respirando através da placenta, que é o anexo embrionário que comunica ela ao corpo da mãe. Mas a partir desse momento, ela começa a utilizar os seus próprios pulmões para as trocas gasosas. Então é importante que ela saia de dentro do útero, porque ela está envolta em água. Então, se ela começar o pulmão dentro dessa bolsa de água, ela vai afogar. Então, o amadurecimento dos pulmões é o que marca o fim da vida ultrainterina. O útero vai começar a se contrair para expulsão do feto, processo conhecido como parto. O parto, normalmente a gente chama de parto natural, é quando a pelvis dilata em torno de 10 centímetros e o útero se contrai para a criança sair pelo canal vaginal. Às vezes acontece do parturiente, que a mãe e o feto estarem correndo algum tipo de risco, então é necessário uma intervenção cirúrgica. Aí nós já chamamos de parto cesariana, que consiste em tirar a criança através do abdômen. É necessário uma incisão na base do abdômen, uma incisão no útero, e a criança vai ser retirada. Isso acontece muitas vezes quando a criança está em sofrimento fetal, o cordão umbilical enrolado no pescoço, ou a mãe apresenta algum tipo de condição de saúde que é perigosa para a vida dela ou até mesmo para o feto.
Agora nós vamos ver determinação do sexo. Bom, nós vamos estudar, na verdade, o primeiro sistema de determinação sexual, que é o sistema XY. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que esse sistema de XY, ele apresenta dois tipos de cromossomos sexuais, ou seja, o primeiro sistema a gente vai trabalhar com o cromossomo X e com o cromossomo Y. Mas qual é o detalhe? Quando a gente trabalha com esse sistema sexual, a gente vai dizer assim, ó, quando você estiver trabalhando com a determinação de uma fêmea, quando você estiver quiser determinar o sexo feminino, nesse sistema, o sexo feminino vai ser formado por dois cromossomos iguais, por um par sexual igual, que é exatamente X e X. Se nesse sistema a mulher é determinada por dois cromossomos iguais, que são os cromossomos X e X, que é esse par igual, então você vai dizer que aqui as mulheres ou os indivíduos femininos vão ser os indivíduos homogaméticos. Mas por que essa palavra homogaméticos? É porque assim, ó, se o par sexual é formado por dois cromossomos iguais, que nesse caso aqui nós estamos falando do cromossomo XX, que é o cromossomo da mulher, você vai dizer que esse indivíduo só forma um tipo de gameta, tá? Porque o que acontece? Se o par sexual é X e X, então na hora que esse indivíduo feminino vai originar os seus gametas, quando você leva em consideração o par sexual, ela só vai formar um tipo de gameta. Então todo óvulo que essa mulher produz só pode carregar um cromossomo sexual X. E esse par sexual é X e X, então na hora de formar o gameta, quanto ao par sexual, ela só forma um tipo. Então é por isso que a gente diz que esse indivíduo é o indivíduo homogamético. E por que dizemos que o indivíduo é homogamético? Bom, falamos que é homogamético quando o indivíduo ele forma só um tipo de gameta. Ele forma um tipo de gameta, claro, quanto ao gene sexual, ou seja, quanto ao cromossomo sexual, tá bom? Isso nós estamos falando para ser mulher, para ser do sexo feminino, tá? Vamos lá, agora, e para ser do sexo masculino? Vamos lá, para ser do sexo masculino, para você ser homem, nesse sistema X e Y, você vai precisar de dois cromossomos sexuais diferentes. E nesse caso, é X e Y. Então, todo indivíduo que participa do sistema XY vem a nascer com um par sexual XY. Significa que esse indivíduo é do sexo masculino. Então, como ele vai ter um par sexual com dois cromossomos diferentes, você vai dizer que esse indivíduo aí masculino, vai ser um indivíduo heterogamético. É heterogamético porque ele forma dois tipos de gametas diferentes. Ele forma dois tipos de gametas, porque o que acontece? Como o par sexual dele é X e Y, então, ele vai ter um gameta que vai carregar o cromossomo X e ele vai ter um tipo de gameta que vai carregar o cromossomo Y. Então, o indivíduo desse sistema XY, então, é o indivíduo heterogamético, porque como o par sexual dele é formado por dois cromossomos diferentes, na hora que ele vai produzir os seus gametas, o gameta pode carregar ou o cromossomo X ou o cromossomo Y. Então, se o espermatozoide X do homem fecundar o espermatozoide X da mulher, então forma um indivíduo menina. Agora, se o espermatozoide Y do homem fecundar
o óvulo X da mulher, aí vai formar um indivíduo do sexo masculino. Aí o que acontece? Vamos lá. É por isso que a gente diz nesse sistema XY, quem determina o sexo dos filhos, quem determina o sexo da prole, de maneira totalmente inconsciente, é o indivíduo heterogamético, que nesse caso é o indivíduo masculino. Então, nesse sistema, sempre quem vai determinar o sexo da prole, o sexo dos filhos, claro que de maneira involuntária, vai ser o indivíduo heterogamético, tá? Ou seja, o homem, tá bom? Um exemplo, professora, desse sistema. Bom, somos nós, seres humanos, nós participamos desse sistema XY, tá? Quem vai determinar o sexo do bebê, tá? Quando na fecundação, é involuntariamente um homem, tá bom? Nesse sistema XY. Agora nós vamos falar sobre mutações cromossômicas numéricas. Vamos lá. Mutação, a palavra já diz, é uma mudança nos cromossomos, ela pode ser estruturais ou numéricas. O que nós vamos ver agora são as numéricas. O nosso conjunto cromossômico, ele é composto por 46 cromossomos. 23 que vem do pai e 23 que vem da mãe. 22 que vem do pai que não determina o sexo, 22 que vem da mãe que não determina o sexo, e um que vem do pai e um que vem da mãe, que são os sexuais. Um par 23 que vai determinar o sexo. Para você entender melhor, olha a imagem do cariótipo, a imagem do nosso cromossomo. Assim nós conseguimos enxergar todos os pares. O que ocorre é que nem sempre todos os pares são dessa maneira. Não há aquela coisa que, vamos fazer aquela dupla de 2, tá? Nem sempre a dupla de 2 vão acontecer. Muitas vezes eu posso ter uma mudança no número cromossômico. E aí essa mudança pode ser de duas formas, as euploidias e as aneuploidias. As euploidias são aquelas mutações em que o conjunto cromossomos é modificado. Por exemplo, ao invés de eu ter 23 pares, eu tenho 23 trincas, ou 23 cromossomos unitários, ou 23 quartetos. São as ploidias. Por exemplo, o monoploide tem todos os cromossomos, sendo apenas um em cada par. O diploide tem 2 cromossomos em cada par. O triploide tem 3 cromossomos em cada par. Bom, é assim mesmo. As euploidias não são compatíveis com a vida, no caso dos seres humanos, mas acontece muito nas plantas e nos animais. O zangão, por exemplo, é um ovo não fecundado. Ele não tem 2 conjuntos cromossômicos, ele tem apenas um. As aneuploidias fazem mutações das mais estudadas, e elas são as mais estudadas porque delas vêm os problemas de saúde para os seres humanos, como as síndromes, tá? Essas síndromes são causadas por problemas dos gametas, na formação dos gametas, quando estão formando os espermatozoides e os óvulos. Geralmente, isso tem uma relação com a idade avançada da mãe. Essas aneuploidias são caracterizadas por uma alteração em apenas um dos pares. Por exemplo, vamos lá, trissomia do par 21. Tenho 3 cromossomos no par 21. O que será isso? A síndrome de Down. A síndrome de Down vai ter vários efeitos, como, por exemplo, nível de retardo mental, língua um pouco maior que a cavidade da boca, acne é muito comum, má formação cardíaca, que pode fazer com que esses indivíduos durem menos que uma pessoa normal. Geralmente, a média de idade não passa dos 50 anos. Outro tipo de aneuploidia que existe é a aneuploidia dos cromossomos sexuais. São aqueles que definem o sexo. Mas antes disso, vamos entender como funcionam os cromossomos sexuais. Vamos revisar a verdade. Vamos lá.
Olha só, se a mulher é mulher de fato, ela tem um cromossomo X mais um cromossomo X, ou seja, ela tem XX no par sexual. Se o homem for homem, ele tem um XY, ou seja, um cromossomo X e um cromossomo Y. Como a mulher vai ter dois cromossomos X, se um é utilizado, o outro sobra e se reduz formando o corpúsculo, que é o corpúsculo de Barr. Logo, como a mulher usa um e o outro não, ela vai ter um corpúsculo de Barr. O homem tem XY. Como ele usa um dos X, o Y não forma o corpúsculo de Barr. Então, o homem não terá o corpúsculo de Barr, que vai ser uma manchinha no núcleo da célula. As principais aneuploidias sexuais que conhecemos são as seguintes. Vamos lá, síndrome de Klinefelter. Um homem que possui dois cromossomos X e um Y, usa um do X, tem um Y que não forma o corpúsculo, então eu vou ter um que sobra para formar o corpúsculo de Barr. Um homem com corpúsculo de Barr, tá errado? Tá errado, né? Então tem algum problema aí. E os sintomas da síndrome de Klinefelter, geralmente é um homem muito alto, com ginecomastia, com presença de mama, retardo mental e esterilidade. Próxima síndrome é a síndrome de Turner. Uma mulher deveria ter XX no cromossomo sexual. No caso da síndrome de Turner, ela recebe apenas um X, não tem outro. Então, ela é X0. Como um dos cromossomos ela usa e o outro não existe, é uma mulher sem corpúsculo de Barr. Os sintomas são pescoço mais largo, uma sobra de pele. Geralmente as mulheres são um pouco mais baixas, costumam ter esterilidade e podem ter um retardo mental. Síndrome do triplo X. Vamos lá. Ou seja, 3x ou mais no cromossomo sexual de uma mulher. Ela vai ter mais de um corpúsculo de Barr. Mas nem sempre isso vai representar algum problema. Muitas mulheres que são triplo X não sabem que são. Vão descobrir depois ou nunca descobrem. Elas não vão ter problema de fertilidade, podem ter filho normalmente. Pode haver alguns graus de retardo mental, isso vai depender do número de X que existe. Então vamos lá. A última síndrome que falaremos é a síndrome do duplo Y. O homem que tem X e 2Y, ele não vai ter corpúsculo de Barr normalmente, assim como ele não teria se fosse um homem normal. Os sintomas são fobia social, muitas espinhas, crescimento acelerado, que nada mais é que um homem na adolescência. Agora resolva a atividade. Página 34, questão 1 e 2, para fixarmos o assunto.